Vamos lá, pessoal. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por que que as pessoas compram ações e a ação cai? Porque o mercado está subindo. Aqui, ó, o mercado está subindo. Aí o cara olhou lá, a Ambev está em alta, vou comprar. Só que todo mercado, quando ele sobe, ele cai para subir mais. Ele cai para subir mais. Então, qual que é a função do investidor? É buscar essas regiões de preço aqui, ó, para comprar, tá? Então, por exemplo, toda vez que eu ligo dois fundos, eu tenho uma linha de tendência. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar esse ou dois topos, né? Com esse topo aqui, ó, eu tenho uma linha de tendência de baixa. O mercado nesse ponto aqui, ele perdeu a linha de tendência de baixa, ó. Percebe que aqui, ó, ele caiu, respeitou, caiu, respeitou, caiu e rompeu. Nesse ponto aqui, ele rompeu a linha. Então, o que a gente faz? A gente usa uma ferramenta chamada Fibonacci, do topo no fundo. E a expectativa é que o mercado continue a cair. Lembra que eu falei? Ele sobe e ele cai em ondas. Então, por exemplo, o mercado caiu. A expectativa é que ele corrija até no máximo essa região aqui para continuar caindo, tá? Ou seja, se o mercado passa desse nível aqui de R$ 20,70, a tendência dele é subir. Vim testar essa máxima aqui, por exemplo. Então, eu tenho na Ambev um gráfico semanal, uma tendência de baixa dominante, tá? O que eu tenho também na Ambev que eu posso colocar? Eu posso colocar aqui, ó. Posso juntar esse fundo com esse fundo aqui, ó, e eu ter aqui uma bandeira de baixa, tá? Essa é uma figura que a gente chama de figura de price action. O que é isso aqui? A probabilidade do mercado romper e cair mais um pouco ainda é muito grande. Então eu não vejo pontos para comprar em Ambev a médio e longo prazo. Qual que é um ponto interessante de compra de Ambev? O mercado ele tem que perder essa característica que ele vem fazendo. As últimas semanas, ó, de agosto para cá, o que o mercado está fazendo? Topos e fundos descendentes. Ó. Topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Tá? Então agora, ele pode reverter isso aqui. Como é que eu sei que essa tendência aqui de baixo vai continuar? O mercado fez topo, topo, fundo, fundo, topo. Ele tem que fazer um fundo mais baixo que esse, para ele continuar essa tendência de baixa, respeitando essa bandeira de baixa que tem aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, Ambev não é uma ação que eu hoje compraria, tá? Ou permaneceria comprado. Qual que é um ponto de compra de Ambev? Então vamos lá, qual que é a minha última linha de tendência rompida? Então eu tenho aqui, ó, uma linha de tendência rompida. Então eu tenho um Fibo do fundo no topo. Então qual que é a minha região de interesse de compra? Se eu vou comprar Ambev no curto prazo, aí a gente não está falando de uma ação para se investir no longo prazo, é uma ação para se investir no curto prazo. Ó, é essa região de preço. Entre 18,04 e 18,59 eu vou acompanhar a entrada de volume financeiro e figura pertinente à compra ou um dos gatilhos que eu ensino também, que é, no caso aqui são a mínima menor que os dois últimos candles. Eu entrei na operação. Então vamos lá. Por exemplo, eu entrei numa operação aqui. A minha perda tem que estar aqui, logo aqui abaixo. 2%, 3% para baixo. E o meu primeiro ponto de saída? Na máxima. Por quê? Porque ele vai testar a máxima. Rompeu a máxima. Para onde ele vai? Primeiro alvo. 20,84, 20,70, 20,84. Essa é a região de preço. Segundo alvo, ele vai testar essa região de preço, 21,79. Último alvo, 23,15. Então aqui seria a minha saída 100% dessa operação, tá? Ó, mais ou menos até aqui daria 19% de ganho. Mas no caso, para se fazer um tipo de operação como esse,
deve-se ir para um gráfico menor, porque não é uma operação para se ficar posicionado semanas. Porque no gráfico semanal e até no gráfico diário, ó, o mercado está baixista. Ó. Topo, topo, fundo, fundo, topo. Tá? Então ele tem que fazer fundo menor. Existe uma ferramenta que a gente pode usar, que a gente vai enxergar divergências. Então vamos ver aqui. Ó. O que essa ferramenta mostra para a gente? Ó? Deixa eu duplicar esse slide aqui. Esse negócio aqui. Ó. Vocês vão entender melhor. Divergência significa que o mercado pode estar se carteirizando, se descarteirizando, ou o gráfico mostrando uma informação e os indicadores mostrando outra coisa. Tá? Deixa eu colocar aqui só para vocês entenderem rapidinho. Deixa eu ver se tem divergência. Onde está ações? Aqui, ó. Então, o que a gente tem? Ó? Deixa eu deixar agrupado por ativo e agrupado por tempo. Aqui, ó, agrupado por ativo e agrupado por tempo. Tá. Então, percebe o seguinte, ó. OBV significa On Balance Volume. É o volume ponderado por preço. O que ele vem fazendo? Ele vem fazendo topos descendentes. Tá vendo? Ele vem caindo. Ok? Então, o que significa isso? Se eu pegar deste topo aqui, ó. Olha onde ele está lá. Ele está marcando para mim, ó. Esse topo está menor. Lá está menor. E esse topo está menor. E aqui está menor. Então, eu não tenho nenhuma divergência. Amanhã ou depois, se esse indicador ele rompe essa linha para cima com força, aí eu posso procurar por pontos de compra com mais segurança. Por enquanto, realmente eu não tenho ponto nenhum para poder entrar comprado. Eu tenho uma divergência aqui no MACD, que é um oscilador, que ele tem que fazer um fundo menor para confirmar isso. Ó. Percebe que ele tem um topo ascendente, fundo descendente. Se ele faz um fundo ascendente aqui, ó, aí ele começa a mostrar para mim uma entrada de força ascendente, tá? Uma entrada de força compradora possivelmente nessa região. Então eu tenho que acompanhar as divergências para saber para que lado eu vou entrar nesse mercado, tá? Ó, se eu pegar este topo, aliás, desculpa, esse topo aqui, ó, com esse topo aqui. Percebe que aqui eu estou em linha reta. Ó, aqui eu estou em linha reta e aqui eu estou ascendendo, tá? Então, eu tenho que ter uma confirmação desse MACD continuar subindo aqui e o OBV romper essa linha de tendência aqui para cima, para eu poder confirmar. Por enquanto eu não tenho nada. Então é assim que a gente busca operações de swing trade a longo prazo em gráfico mais longo, em gráfico semanal. Tá? Por exemplo, vamos ver aqui Vale 3. Já que o OBV está deixando eu gravar, não deu pau nenhum. Semanal. Ó, o que o mercado está mostrando para mim aqui? Ó? Percebe que ele subiu, parou. Qual é a minha região de interesse que eu tenho em comprar? É aqui embaixo, ó, onde ele já bateu. Tá? Ó. Qual que é a próxima região de preço que eu tenho para querer comprar esse mercado? O rompimento do pivô, aqui em cima. Tá? Percebe que ó, o mercado já foi e o preço ainda não foi. Então, o que mostra isso aqui para mim? Aqui tem uma divergência. Ótimo exemplo para vocês entenderem. Ó. Olha esse topo. Né? Desculpa.
esse topo aqui, ó. Cadê? Ó. Essa região de topo com essa região de topo. Tá? Olha onde o mercado está agora e olha onde o mercado está agora. O mercado foi. Essa esticada que ele deu não tem um volume que mostre isso. O mercado está nessa região de preço aqui, ó. Então era para esse volume aqui estar no mínimo aqui em cima. Percebe que aqui eu estou na mesma região de preço. Aqui eu não estou. O que significa isso? Divergência. Então qual que é o melhor ponto para eu poder comprar? A hora que ele romper esse pivô aqui com força para subir. Tá? Por enquanto eu não tenho compra nenhuma. Minha região de compra de interesse é aqui embaixo. E assim vai, galera. As compras são feitas sempre quando o mercado cai. O que é isso? Você identificou que o mercado está subindo. Vou comprar? Não. Eu vou esperar o mercado cair. Vou traçar minha região de interesse de preço de compra. E a hora que o mercado mostrar a entrada de força compradora, eu vou comprar com o meu stop aqui embaixo. Tá? Eu nunca compro quando o mercado está subindo. E nunca vendo quando o mercado está caindo. Você pode vender ações também sem ter ações. Aí você tem que fazer locação de ações. É um outro capítulo. Tá? Quando é que eu vou vender? O mercado está caindo, 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 caindo. Eu vou esperar ele subir. E aí eu vou procurar minha região de interesse de venda para poder entrar no mercado. Beleza? Valeu!